Solicito ao nobre secretário que faça a chamada nominal para verificação de quórum. Ademir Albano Lopes. Ayrton Cano da Silva, presente. Amarílio de Oliveira Ribeiro. Karina Aparecida Braschi. Cíntia Cristina Grosskraus. Cristiano Ailton Boff. Davi Pedrão da Silva. Elisa Elea Ferrara. Elan Ricardo Paixão. Fabiel de Souza Bergamin. João Arraes Heródio Neto. João Carlos Serbi. Nivaldo Aparecido Begnâmia. Obrigado, vice. Declaro aberta a 19ª sessão ordinária do primeiro ano da 19ª legislatura, a ser realizada hoje, no dia 2 de junho de 2025, às 18 horas, nesta sala de sessões, professor Arlindo Favra. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Instalada a sessão, entraremos no expediente que terá duração máxima prorrogável de 2 horas. Não havendo pedido de retificação ou impugnação para a ata dos trabalhos da sessão ordinária anterior, declaro esta aprovada e convido o novo secretário que assine comigo. Pega. Pega ela. Pode ficar aí, doutor. Pode ficar. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo, cujos expedientes estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa. Recebidos do Executivo. Projeto de Lei Complementar número 21 de 2025 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a reforma administrativa e reorganização do quadro de pessoal da Leme-Prev, Instituto de Previdência do município de Leme, autarquia municipal responsável pela gestão do regime próprio de previdência social do município de Leme. Projeto de Lei Complementar número 22 de 2025 do Executivo Municipal, que altera a redação do artigo 264 da Lei Complementar número 763, de 26 de novembro de 2018, alterado pela Lei Complementar 849, de 17 de setembro de 2021, que dispõe sobre o processo administrativo tributário no município de Leme e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 23, de 2025, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão do direito real de uso de área pública em favor da Associação Cultural e Esportiva União de Leme e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 24 de 2025 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão de direito real de uso de fração de área em favor do Instituto Time Reme e da outras providências. Projeto de Lei número 76 de 2025 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a aprovação e instituição do Plano Municipal pela Primeira Infância, 2022/32. Ofício número 2907 de 2025 do Executivo, em resposta ao requerimento número 19325 do vereador João Serbi. Ofício 2.919 de 2025, do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 194 do vereador Davi Pedrão. Ofício 2.920 do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 178 do vereador Davi Pedrão. Ofício número 2.925, 2025, do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 183, 2025, do vereador Coronel João Arraes. Ofício número 2.936 do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 0607 e 08 de 2025 do vereador Davi Pedrão. Ofício 2.938 de 2025 do Executivo, em resposta ao requerimento número 49 e 50 do vereador Davi Pedrão. Ofício número 2.939 de 2025 do Executivo Municipal, em resposta ao requerimento 46 da vereadora Cíntia Cristina Grosskraus. Lido, senhora presidente. Solicito ao novo secretário que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Recebido de vereadores.
Projeto de lei número 77/2025, do vereador Air Cândido da Silva, que institui a corrida pedestre infantil no âmbito do município de Leme e da outras providências. Projeto de resolução número 4/2025, da mesa diretora, que dá nova redação ao artigo 2º da resolução número 384, de 29 de novembro de 2022. Lido. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Solicita ao novo secretário que faça a leitura das... Errado aqui, doutora. Solicita ao novo secretário que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Agora está certo. Requerimento número 198/2025 requer o envio de profundo pesar pelo falecimento do senhor Alcides Cônego. A vereadora que subscreve, nos termos do artigo 218 e seguintes do regulamento interno, apresenta para conhecimento da Casa voto de pesar, considerando que foi com grande pesar que esta vereadora recebeu a notícia do falecimento do senhor Alcides Cônego, ocorrido no dia 26 de maio de 2025, considerando que esta vereadora se une a seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento do senhor Alcides Cônego. Seja oficiado aos familiares com condolências em nome desta Casa Legislativa. Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, em 28 de maio de 2025, assina Cíntia Cristina Gross-Klaus, presidente da Câmara Municipal de Leme, com apoiadores do voto de pesar. Vereadores Ademir Albano Lopes, Ayrton Cândido da Silva, Cristiano Boff, Elias Eliel Ferrara, Fabielle Bergamin, João Serbi, vereadora Amarilis de Oliveira Ribeiro, Karina Blasque, doutor Davi Pedrão, Elias Eliel Ferrara, Coronel João Arraes, Enivaldo Aparecido Begnâmia. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 199/2025 requer informações sobre o período de espera no atendimento de pacientes que necessitam de consultas com profissionais de fonoaudiologia na rede pública de saúde municipal. O vereador que subscreve, considerando que pacientes que necessitam de atendimento fonoaudiólogo tem relatado uma espera demasiadamente prolongada para conseguir uma consulta, conforme informações de munícipes. Há uma demanda de atendimento com pacientes que estão na fila desde o ano passado, o que demonstra um acúmulo crítico na fila de espera e um evidente déficit na oferta desse serviço especializado. Considerando que este vereador, sendo um defensor assíduo da valorização do Sistema Único de Saúde, SUS, tenho recebido relatos de cidadãos, principalmente pais de crianças que necessitam de fonoaudiólogo, que se encontram em situação de vulnerabilidade e desamparo no que tange ao acesso a serviços essenciais de saúde, como já relatado em indicações e na tribuna deste Parlamento. Considerando que a fonoaudiologia é uma área fundamental no cuidado de saúde, especialmente para crianças em fase de desenvolvimento da fala, idosos com sequelas neurológicas, pessoas com TEA, pacientes pós-AVC, entre outros, a demora no acesso ao atendimento pode gerar danos irreversíveis, atraso no desenvolvimento cognitivo e agravando os quadros clínicos. Reforçando que é dever do poder público garantir atendimento eficiente, digno e tempestivo a todos os cidadãos, especialmente no âmbito da saúde, direito este assegurado pela Constituição Federal e pelos princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade. Requer a mesa ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata de nossos trabalhos e após enviado o ofício ao prefeito municipal, que dirige o setor competente, solicitando que envie a esta Casa de Lei as seguintes informações. Qual o número atual de pacientes na fila de espera por atendimento com fonoaudiólogo no município? Qual o tempo médio de espera atual para agendamento da primeira consulta nessa especialidade? Quantos profissionais de fonoaudiologia estão atualmente ativos na rede municipal de saúde? Há previsão de contratação de novos fonoaudiólogos com ampliação da carga horária dos já existentes? Se afirmativo, para quando está previsto o concurso ou contratação desses profissionais?
Existe alguma estratégia em andamento ou estudo técnico para reorganizar e acelerar o atendimento desta grande demanda? Assina o vereador Elias Eliel Ferrara. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 200, de 2025, requer informações do Poder Executivo sobre o cumprimento da Lei Lucas, Lei Federal número 13.722, de 2018, no âmbito municipal. O vereador que a subscreve, considerando que a Lei Lucas, Lei número 13.722, de 2018, obriga os estabelecimentos de ensino público e privados de educação básica e de recreação infantil a capacitar professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros, com foco em atuações como engasgo, asfixia e outros acidentes comuns. A lei foi criada para garantir a segurança das crianças nesses ambientes, prevenindo e agindo em emergências e visa garantir que os profissionais estejam preparados para prestar os primeiros socorros até que a ajuda médica chegue. Considerando que algumas fatalidades, quando acontecem nas escolas em território nacional, acabam ganhando destaque, porém estas tragédias poderiam ser evitadas ou atenuadas caso houvesse prática de noções básicas de primeiro socorro. Sendo assim, não podemos nos omitir diante da crescente preocupação de pais, mães e responsáveis com a segurança de nossas crianças nos ambientes escolares. Enfatizando que a Lei Lucas foi sancionada após uma tragédia que comoveu o país e tem como principal objetivo prevenir mortes evitáveis, principalmente por engasgos, asfixias e outras emergências comuns na infância. Sabemos que minutos de socorro adequado podem salvar vidas e não podemos permitir que a falta de preparo coloque em risco o bem mais precioso que temos, nossas crianças. Considerando que através desse requerimento estamos buscando não apenas fiscalizar o cumprimento da lei, mas também estimular uma cultura de prevenção, zelo e valorização da infância em nosso município, requer a mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata do nosso trabalho e após enviado o ofício ao prefeito municipal, que dirige ao setor competente, solicitando que envie a esta Casa de Leis os seguintes informações. Quais ações têm sido desenvolvidas pelo Executivo Municipal para garantir a efetiva capacitação dos profissionais da educação e recreação infantil nas redes pública e privada quanto a noções básicas de primeiros socorros? Existe algum convênio com o Corpo de Bombeiros, SAMU ou outras entidades especializadas para a oferta desses treinamentos? Há registro atualizado de quais instituições públicas ou privadas que já realizaram os cursos e quais ainda não se adequaram à lei? Quais são os critérios de fiscalização para averiguar o cumprimento da lei em todo o território municipal? Há sanções ou advertências sendo aplicadas às instituições que não cumprem a legislação? Existe algum plano de ação preventivo, permanente e contínuo, com cronograma de capacitação e reciclagem conforme preconiza a lei? Sala de sessões professor Arlindo Fávaro, em 30 de maio de 25, assina o vereador Elias Eliel Ferrara. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 201, 2025, votos de congratulações ao atleta William Roberto de Campos da Silva, conhecido como Rei Leão do Hóquei. O vereador que subscreve, considerando que William iniciou sua trajetória no hóquei ainda no tempo do Roller Boys, que treinavam no ginásio do Mostardão e, mesmo tendo se afastado por um período, retornou com determinação em 2020, demonstrando empenho e paixão pela modalidade. Considerando que, desde seu retorno, participou de diversos campeonatos não oficiais, conquistando títulos importantes e sendo premiado com melhor goleiro por diferentes equipes. Considerando que nos campeonatos oficiais, William representou com excelência o time Lobos do Hóquei da cidade de São Paulo, alcançando a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro de Inline e na Copa Steel Mart.
2025, realizada em Amparo, sagrou-se campeão da 3ª divisão, além de conquistar o reconhecimento como o melhor goleiro da competição. Considerando que também participou do desafio internacional de hóquei, representando o time Bushido Hóquei de Adamantina, São Paulo, conquistando o título de campeão da 3ª divisão em uma competição com 52 equipes, inclusive internacionais, com representantes do Chile e da Argentina. Considerando que em 2025 William estreou oficialmente no hóquei no gelo, em campeonato promovido pela Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, sendo o primeiro lemense a competir na modalidade e já em sua estreia obtendo destaque como goleiro, menos vazado, e a partida representando o time Rhinos Hóquei de São Paulo. Considerando, por fim, que o William é motivo de orgulho para o esporte local e exemplo de perseverança, dedicação e superação, inspirando jovens atletas a seguirem seus sonhos com seriedade e paixão. Diante do exposto, a Câmara Municipal de Leme manifesta seus votos de congratulações ao atleta William Roberto de Campos da Silva, em reconhecimento à sua brilhante trajetória esportiva e às suas recentes conquistas. Que este reconhecimento sirva de incentivo para que continue trilhando um caminho de sucesso no esporte e na vida. Requer a mesa ouvido o plenário nos termos regimentais que seja constatado em ata de nossos trabalhos votos de congratulações ao atleta William Roberto de Campos da Silva. Requer ainda que do deliberado pelo plenário seja dada ciência às pessoas congratuladas. Assina vereador Elan Ricardo da Paixão. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 202/2025 requer votos de congratulações pelo aniversário do pastor Luiz Fernando Rocha de Araújo no dia 21 de maio. O vereador que este subscreve, nos termos do artigo 218 seguintes do regimento interno, apresenta para conhecimento da Casa voto de congratulação. Considerando que é essencial valorizar e homenagear aqueles que se dedicam ao bem-estar da sociedade, inspirando outros a seguir o exemplo de amor e compaixão, requer a mesa ouvido plenário nos termos regimentais, que seja constatado em ato de nossos trabalhos, voto de congratulações pelo aniversário do pastor Luiz Fernando Rocha de Araújo. Requer ainda que, do deliberado pelo plenário, seja dado ciência e encaminhado à mesa. Assina vereador Cristiano Ailton Boff. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 203/2025 requer informações sobre o fornecimento de atestados e declarações médicas no pronto atendimento municipal PAN. Vereador que subscreve, nos termos do artigo 218 seguintes do regimento interno, apresenta para conhecimento a Casa o requerimento a ser encaminhado à administração do PAN, sugerindo o que segue. Considerando que este vereador foi procurado por várias vezes pelos munícipes referente à expedição do atestado médico e declaração através dos médicos que atendem no pronto atendimento médico municipal, considerando que este vereador foi procurado pelos pacientes, sendo informado que alguns deles saem em horário de serviço para atendimento médico, enquanto solicitam atestado, os médicos fornecem apenas declaração de comparecimento, requer a mesa ouvido o plenário e, cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata do nosso trabalho e, após enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. O pronto atendimento municipal fornece atestado ou declarações aos pacientes que passam por consulta? Quais os critérios usados pelos médicos que atendem no PAN para o fornecimento de atestado médico? Quais critérios usados pelos médicos para o não fornecimento de atestado médico? Assina vereador Cristiano Ailton Boff. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 204/2025 requer o envio de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Capestino da Silva. Vereador que subscreve, nos termos do artigo 218 seguinte do regimento, apresenta para conhecimento da Casa voto de pesar, considerando que
foi com grande pesar que este vereador recebeu a notícia do falecimento do senhor José Capestrino da Silva, ocorrido no dia 30 de maio de 2025. Considerando que este vereador se une a seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar, seja oficiado aos familiares com as condolências em nome da Casa Legislativa. Assina vereador Cristiano Ailton Boff. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Não estou sabendo. Requerimento número 205, de 2025, requer votos de congratulações pelo aniversário de 101 anos de idade da senhora Lígia Arraes Heródio Baciotti, ocorrido em 31 de maio de 2025. O vereador que este subscreve, nos termos do artigo 218 seguintes do Regimento Interno, apresenta para conhecimento da Casa voto de congratulação. Senhora Lígia Arraes Heródio, filha do senhor João Arraes Heródio Filho, Piti Arraes, e da senhora Benedita Andriele, nasceu na cidade de Leme, aos 31 dias do mês de maio do ano de 1924, onde residiu na área urbana da cidade até os 2 anos de idade. Mudou-se depois para a Fazenda Glória, onde viveu até os 10 anos, quando novamente seus pais retornaram para a cidade. Em Leme, iniciou seus estudos no Grupo Escolar Coronel Augusto César e, posteriormente, cursou o ginásio durante 5 anos no Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, na cidade de Itu, São Paulo. Formou-se no ginásio e depois foi para o Colégio Santa Inês, na cidade de São Paulo, capital, onde cursou por 2 anos o curso de Magistério e Secretariado. Em 1943, de volta à nossa cidade, trabalhou como professora substituta no Grupo Escolar Coronel Augusto César, por um período de 4 anos. Casou-se em 1948 com o senhor Arnaldo Baciotti, passando a assinar Lígia Arraes Heródio Baciotti, com quem viveu durante 69 anos e de cuja feliz união nasceram 2 filhas, Lígia Maria e Abigail. O casal Arnaldo Baciotti e Lígia Arraes foram fundadores do Lions Clube de Leme, entre outras entidades lemenses. Em 1954, prestou concurso público estadual para o magistério e, sendo aprovada, foi nomeada professora efetiva de desenho no Ginásio Estadual de Lucélia, São Paulo. Posteriormente, foi removida para o Ginásio Estadual de Dourado, São Paulo, depois para o Ginásio Estadual de Santa Rosa do Viterbo, São Paulo, e mais adiante para o Ginásio Estadual de Cordeirópolis, ficando mais próxima de sua terra natal. Finalmente, foi designada para instalar e dirigir o 2º Ginásio Estadual de Leme, o Ginásio Estadual Valdemar Ferreira, o qual começou funcionando em período noturno e onde a professora Lígia trabalhou durante os primeiros 10 anos, sendo designada diretora do novo estabelecimento de ensino de Leme. Aposentou-se em 1982, depois de excelentes serviços prestados à comunidade lemense na área da educação, tendo hoje diversas professoras também já aposentadas que foram suas alunas. Antes de encerrar, repito aqui uma frase dela. Hoje, aos 101 anos de idade, com saúde e as faculdades mentais perfeitas, aqui estou, à espera do que Deus reserva para mim. Em nome de todos os seus familiares e desta Casa de Leis, termino com o parabéns à nossa querida tia Lígia e tão querida professora de Leme. Requer à mesa, ouvido o plenário nos termos regimentais, que seja constado em ata de nossos trabalhos votos de congratulações à senhora Lígia Arraes Heródio Baciotti. Requer ainda que do deliberado pelo plenário seja dado ciência à senhora Lígia Arraes, às suas filhas e familiares. Assina vereador Coronel João Arraes. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Pela ordem, senhor presidente, solicito um tempo para que a professora Lígia
possa fazer uso da palavra. Concedido, nobre secretário. Convido a senhora Lígia que fique à vontade, caso queira estar aqui conosco, e os familiares também podem ficar à vontade. Solicito ao nobre secretário que conduza a senhora Lígia até a tribuna desta casa. Eu estou aqui no meu sobrinho e estou aqui para agradecer essa congratulação merecida, mas tempo que convivi, meus sobrinhos, pessoas com quem convivi, professores, alunos, tive a oportunidade de participar durante a minha vida. Eu agradeço essas congratulações, sei se merecidas como são. Muito obrigada por tudo. E fico aqui à espera do que Deus está reservando para mim. Muito obrigada.
Solicito ao nobre secretário que dê prosseguimento à leitura dos requerimentos. Obrigado, senhor presidente, pela consideração, pela quebra do protocolo. Requerimento número 206, 2025, requer votos de congratulações para o cabo PM Henrique Dias dos Santos Júnior e ao primeiro sargento PM Mário Edgar de Lima Rodrigues. Vereador que subscreve, considerando que, durante o patrulhamento de rotina no bairro Jardim das Palmeiras, os policiais militares, cabo PM Henrique Dias dos Santos Júnior e o primeiro sargento PM Mário Edgar de Lima Rodrigues foram abordados por uma mulher desesperada, que carregava nos braços sua filha de apenas 1 mês de vida, desacordada e sem sinais de respiração. Considerando que, com preparo técnico, agilidade e total dedicação pela vida humana, os policiais militares realizaram de imediato manobras de Heimlich que salvaram a criança, conduzindo-a com urgência até a Santa Casa local para os devidos atendimentos. Considerando que a atitude exemplar dos policiais militares não apenas demonstrou coragem e competência, como também reafirmou o compromisso da Polícia Militar com a proteção da vida e do bem-estar da população. Requer a mesa ouvida o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata de nossos trabalhos votos de congratulações para o cabo PM Henrique Dias dos Santos Júnior e ao primeiro sargento Mário Edgar de Lima Rodrigues, integrante do 36º Batalhão de Polícia Militar do Interior, pela atuação heróica e decisiva ocorrida na manhã do dia 31 de maio de 2025. Requer ainda que do deliberado pelo plenário seja dado ciência à pessoa congratulada. Assina vereador Ayrton Cândido da Silva. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 207, 2025, requer informações sobre a Secretaria do Meio Ambiente e solicita justificativa pelo não cumprimento do prazo de resposta ao requerimento número 75 de 2025. Vereador que subscreve nos termos do artigo 218 e seguintes do Regimento Interno, apresenta para conhecimento da Casa o requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo o que segue. Considerando que a transparência na administração pública é um princípio fundamental e deve ser garantida à população do Poder Legislativo, considerando que o requerimento número 75, protocolado no dia 25 de fevereiro de 2025, tratava de solicitação de informações sobre estrutura da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, considerando que no prazo legal de 15 dias para a resposta já se encontra esgotado, sem que tenha sido enviado qualquer retorno para este Executivo, considerando que o não cumprimento do prazo para a resposta compromete o trabalho fiscalizatório dos vereadores e diz respeito aos preceitos regimentais, requer a mesa ouvido o plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata do nosso trabalho e, após enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa de Leis seguintes informações. Justificativa pelo não envio da resposta do requerimento número 75, dentro do prazo estabelecido, que a resposta ao referido requerimento seja encaminhada com urgência. Reitera-se o pedido de envio das seguintes informações referentes à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Quais são os cargos efetivos existentes na Secretaria do Meio Ambiente? Quais são os cargos de chefia, coordenação e adjunto existente na Secretaria, informar todos os servidores de seus respectivos cargos lotados na Secretaria, informar quem ocupa o cargo de secretário adjunto, informar quantos servidores lotados na Secretaria estão em estágio probatório, informar a existência de servidor ou comissionado que esteja em estágio probatório. Assina vereador João Serbi. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento 208, 2025, requer voto de congratulações ao Fundo Social de Solidariedade. Vereadora que a subscreve apresenta para conhecimento da Casa voto de congratulação ao Fundo Social de Solidariedade, considerando que sua sede própria completa 2 anos de trajetória marcada por amor, solidariedade e compromisso com quem mais precisa. O Fundo Social tem desempenhado um papel essencial no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, completando com sensibilidade e eficiência os serviços da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com ações
concretas e impacto direto na vida da população. O Fundo Social transforma desafios em oportunidades e leva dignidade a quem mais precisa. Dentre as iniciativas que merecem destaque estão Campanha do Agasalho, Páscoa Solidária, Natal Solidário, Banheira Solidária, Padaria Artesanal, Escola de Modas, Escola de Beleza, Bazar Solidário, doação de alimentos, apoio às entidades assistenciais. Cada uma com dessas ações é a expressão do verdadeiro espírito de solidariedade promovendo dignidade, inclusão social e cidadania. O Fundo Social é, sem dúvida, uma ponte de esperança para muitas famílias, um símbolo de cuidado coletivo e de compromisso com o bem comum. Parabenizo toda a equipe envolvida, servidores, voluntários e parceiros que diariamente fazem a diferença com dedicação e empatia. Meus sinceros votos de gratidão e reconhecimento, que venham muitos outros anos de conquista. Em conclusão, venho por meio desta requerer à mesa, ouvido o plenário, nos termos regimentais, que seja constado em ata de nossos trabalhos, voto de congratulação ao Fundo Social. Requer ainda que do deliberado pelo plenário seja dado ciência e encaminhado à mesma. Assina a vereadora Karina Blaski. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento número 209, 2025, requer votos de pesar pelo falecimento da senhora Rogéria Aparecida Gagliardi. Vereador que subscreve, considerando que foi com grande pesar que esse vereador recebeu a notícia do falecimento da senhora Rogéria Aparecida Gagliardi, ocorrido no dia 28 de maio de 25, considerando que esse vereador se une a seus familiares e amigos, neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda de este ente tão querido. Diante das considerações, seja constado na ata de nossos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento da senhora Rogéria Aparecida Gagliardi. Seja oficiado aos familiares com as condolências em nome da Casa Legislativa. Assina vereador Elan Ricardo da Paixão. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Requerimento 210, 2025, requer envio de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Francisco do Carmo. Vereador que subscreve, nos termos do artigo 218 seguinte do regimento, apresenta para conhecimento da Casa voto de pesar. Considerando que foi com grande pesar que esse vereador recebeu a notícia do falecimento do senhor José Francisco do Carmo, ocorrido em 29 de maio de 25, considerando que esse vereador se une a seus familiares e amigos nesse momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda desse ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constado na ata dos trabalhos da presente sessão, voto de profundo pesar pelo passamento do senhor José Francisco do Carmo. Seja oficial dos familiares com as condolências em nome da Casa Legislativa. Assina o vereador Cristiano Ailton Boff. Assinam juntamente vereadora Cíntia Grosclaus, Fabielle Bergamin, Ademir Lopes, Ayrton Cândido, Amarilis Ribeiro, Karina Blaski, Davi Pedrão, Elias Ferrara, Elan Paixão, João Serbe, Coronel João Arraes e Nivaldo Begnâmia. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Solicito ao novo secretário que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores, que serão encaminhadas ao Poder Executivo ou a quem dê direito. Indicações. Ademir Albano Lopes indica cobertura do ponto de táxi da Praça dos Expedicionários. Ademir Albano indica retirar galhos de árvores da rua José Marques de Oliveira. Elias Eliel Ferrara indica contratação de mais médicos oftalmologistas para a rede pública de saúde municipal. Elias Eliel Ferrara indica limpeza e revitalização da praça entre a Avenida Jambeiro Costa e Rua Ida Morales. Amarilis Ribeiro indica câmeras de monitoramento em locais estratégicos da nossa cidade. Amarilis Ribeiro indica reforma dos banheiros do Lago Municipal. Amarilis Ribeiro indica plantão veterinário no Cavete aos fins de semana. Amarilis Ribeiro indica contratação de médicos pediatras urgente para a rede municipal. Amarilis Ribeiro indica ampliação e modernização dos sistemas de água e tratamento, ETA. Amarilis Ribeiro indica novas ciclovias
promovendo a mobilidade sustentável. A Marília Ribeiro indica aquisição de veículo para socorro de animais domésticos acidentados. A Marília Ribeiro indica reestruturação do cronograma de execução de poda e extração de árvores. A Marília Ribeiro indica investir em melhorias no serviço de saúde, incluindo expansão e reforma de postos, aquisição de equipamentos modernos e promoção de programas de prevenção à saúde. A Marília Ribeiro indica casas assistidas ou residências terapêuticas. Cristiano Boff indica a contratação de mais médicos na rede pública de saúde. João Arraes Teródio Neto indica retirada de lixo da calçada da Rua Santa Cecília, lado oposto à Casa do Idoso 2. Davi Pedrão indica melhoria da unidade de saúde Jardim Primavera. Davi Pedrão indica providências urgentes para melhorias na Avenida Hermínio Ometo. Cristiano Boff indica local para atendimento em casos de suspeita de influenza A, B e C. Coronel João Arraes indica providências de roçagem, limpeza e poda em árvore, em área verde, no Jardim das Palmeiras. Davi Pedrão indica ações mais efetivas e permanentes para coibir o descarte irregular de lixo e entulho nas ruas. Davi Pedrão indica melhorias na unidade de saúde do Jardim Santo Inês. Davi Pedrão indica mutirão de zeladoria urbana no Jardim Alto da Boa Vista, bem como campanha educativa contra descarte irregular de lixo no âmbito municipal. Davi Pedrão indica reforço da sinalização ciclofaixas, melhorias da sinalização e campanha educativa. Davi Pedrão indica restituição da ciclofaixa no trecho da Avenida Visconde Nova Granada até a Praça dos Trabalhadores, suprimida indevidamente, e que também seja ampliada a ciclofaixa por toda a extensão da Avenida Visconde de Nova Granada, com passagem pela Rua João Arraes Teródio, Avenida Maria Augusta Tomás e até a Avenida Joaquim Lopes Águila. A Marília Ribeiro indica a contratação de médicos pediatras urgentes para o PAN. A Marília Ribeiro indica melhorias de adequação e podas do canteiro em trecho da extensão da Avenida Hermínio Ometo. A Marília Ribeiro indica construção de novas creches para atender a demanda. A Marília Ribeiro indica reforma do telhado da rodoviária da cidade. A Marília Ribeiro indica reforma do CMI. Karina Blasque indica funcionamento 24 horas da farmácia do PAN. Cíntia Grosclaus indica repintura das demarcações de solo da Avenida Visconde de Nova Granada. João Serbi indica a instalação de semáforo na Rua Dr. Jambeiro Costa, em frente à Casa Lotérica. Karina Blasque indica limpeza e poda de árvores na Avenida João Bosa. Karina Blasque indica a ativação e implementação do Parlamento Jovem no município, conforme legislação. Cíntia Grosclaus indica lombada na Avenida Visconde Nova Granada, antes da interseção com a Rua Juan Troia. João Carlos Serbi indica a disponibilização de remédios contra piolho nas escolas municipais. João Carlos Serbi indica a criação de vagas de estacionamento rápido para entregadores de Shopee, Mercado Livre, iFood e aplicativos no centro comercial da cidade. João Carlos Serbes indica repintura da faixa amarela de proibido estacionar na Rua Armando Salles de Oliveira, 781. João Carlos Serbes indica abordagens sociais às pessoas em situação de rua com oferta de abrigo temporário. João Carlos Serbi indica novamente a implantação de unidades descentralizadas de farmácia da rede municipal de saúde nos bairros. João Carlos Serbi indica a realização de estudo para a instalação de bebedouros públicos de água potável em pontos estratégicos da cidade. João Carlos Serbi indica atenção com portas e janelas em escolas e creches para melhor isolamento térmico. João Carlos Serbi indica a disponibilização de uniformes escolares para alunos do berçário nas creches. Elan Paixão indica a realização de estudo técnico para a melhoria do tráfego na Avenida da Saudade. Cíntia Grosclaus indica estudos de construção de ciclovia na Rua Fernão Dias Paes Leme. Cíntia Grosclaus indica estudos de contratação de construção de ciclovia na Rua Giacomo Fior. Cíntia Grosclaus indica
contratação de psicólogas para atuarem diretamente nas escolas municipais. Cíntia Grosclaus indica atendimento pediátrico na Santa Casa de Misericórdia de nossa cidade. João Carlos Serbi indica a contratação de médico angiologista para atendimento na rede municipal de saúde. João Carlos Serbi indica a implantação de restaurante popular com preço acessível para os trabalhadores. Cristiano Boff indica recapeamento no asfalto da rua Maria Abade Wilson. Lidas as indicações, senhor presidente. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção de repúdio número 25, 2025. Repudiam ao Palácio do Congresso Nacional os impactos negativos para os municípios brasileiros decorrentes da reforma tributária sobre o consumo. O vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 228 e seguintes do Regimento Interno, apresenta para conhecimento desta Casa de Leis a moção de repúdio. Considerando que a Câmara Municipal de Leme, no uso de suas atribuições regimentais, manifesta repúdio à reforma tributária sobre o consumo, aprovada pelo Congresso Nacional nos anos de 2023 e 2024, pelos impactos negativos que impõe aos municípios brasileiros. A reforma, embora se apresente como medida de simplificação do sistema tributário nacional, centraliza a competência, esvazia a autonomia municipal e compromete a arrecadação própria dos entes locais, agravando o já precário equilíbrio federativo do país. Dentre os principais pontos de preocupação, destacamos a perda da autonomia tributária municipal com o fim do Imposto sobre Serviços, ISS, que representa uma das mais importantes fontes de arrecadação própria das prefeituras, além da criação do Comitê Gestor Centralizado em Brasília, que retirará dos municípios o poder de gerir sua arrecadação e definirá regras de forma distanciada da realidade local, contrariando o princípio constitucional da autonomia dos entes federativos. Frisamos também que a longa e incerta transição para os entes gerará insegurança jurídica e administrativa, dificultando o planejamento financeiro e a adaptação das administrações municipais. Ademais, há risco real de perda de arrecadação para dezenas de municípios, sobretudo aqueles que hoje abrigam atividades econômicas relevantes, mas que serão penalizados com a mudança do princípio da tributação da origem para o destino. Assim, nos moldes em que foi aprovada a reforma, não corrige as distorções do federalismo fiscal brasileiro, apenas as transfere e as aprofunda. Ao contrário de promover o equilíbrio entre os entes federativos, ela acentua a concentração de poder da União e desampara os municípios, que são, na prática, os responsáveis diretos pela execução das políticas públicas e pela entrega dos serviços essenciais à população. Diante disso, a Câmara Municipal de Leme reafirma seu compromisso com a defesa da autonomia municipal, da justiça federativa e da responsabilidade fiscal local e solicita que o Congresso Nacional reconsidere os termos aprovados, promovendo os ajustes necessários para que a reforma tributária não seja um retrocesso para os municípios brasileiros. Assim sendo, apresento esta moção de repúdio às vossas excelências sobre os impactos negativos sobre a autonomia financeira, administrativa e arrecadatória dos municípios brasileiros, decorrentes da reforma tributária, o consumo. Requer
que do deliberado seja enviado ofícios dando ciência da referida moção de repúdio ao Palácio do Congresso Nacional, no seguinte endereço: Praça dos Três Poderes, Brasília, Distrito Federal, Brasil, CEP 70-160-900. Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme, ACIL, situada Avenida Carlos Bonfante, 103, Centro de Leme, e ao Conselho de Desenvolvimento de Leme, CODEL, situada na Rua Newton Prado, 70, Centro de Leme. Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, em 2 de junho de 2025. Assina Coronel João Arraes, vereador. Vereadores apoiadores: Cíntia Cristina Grosclaus, Elias Eliel Ferrari e João Carlos Serbi. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Aprovado pela maioria dos presentes. Solicito ao novo secretário que receba esta pauta, que faça a leitura do requerimento, melhor dizendo, recebido esta pauta assinado pela maioria dos vereadores desta casa. Vereador que esta subscreve, considerando que a Prefeitura do município de Leme, mensalmente, através de lei, vem repassando valores consideráveis para auxiliar a Santa Casa e manter um serviço adequado e digno aos cidadãos lemenses, considerando que é dever do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, considerando que, através do ofício circular 0671/2025, que tratou do tema, Santa Casa de Misericórdia de Leme não efetua atendimento de forma porta aberta, anexou cópia do convênio firmado com a Prefeitura Municipal e aquela entidade. Mas, ao analisar o termo, consta que a denominação Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme, Hospital, substitui contratualmente a denominação Santa Casa de Misericórdia de Leme. Ou seja, gera dúvida se é apenas denominação contratual ou refere-se a instituições distintas, ressaltando-se que é dever da entidade prestar conta de valores e prestar informações de forma clara. Requer à mesa, ouvido o plenário, nos termos regimentais, seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Leme, solicitando as seguintes informações e documentos: encaminhar a esta Casa de Leis informações a respeito da denominação contratual que trata da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme, Hospital, a qual recebe verba municipal mensalmente. B. Informar de forma clara e objetiva com a Santa Casa de Misericórdia de Leme, distingue os atendimentos dos munícipes que são custeados pelo SUS e pela verba enviada pela Prefeitura Municipal. Informar a respeito de como é feita a triagem para fins de atendimento, urgência e emergência, haja vista que inúmeras são as reclamações de pessoas que procuram a Santa Casa de Leme e são direcionadas ao PAN sem ao mesmo passar por qualquer avaliação médica. Qual o motivo de deixar de prestar serviços para a Unimed e a Anhanguera, sendo que sempre vem sendo citado em reuniões e opiniões ditas por diretores e responsáveis da entidade a falta de verba para certos procedimentos e atendimentos, além de a Irmandade ter um passivo considerável. Sala das Sessões, professor Arlindo Fávaro, em 2 de junho de 2025, assina a presidente da Casa, Cíntia Cristina Grosclaus, apoiando este requerimento, vereadores Ademir Albano Lopes, vereador Ayrton Cândido da Silva, vereador Cristiano Boff, vereador Elias Eliel Ferrara, vereadora Fabielle Bergamin, vereador João Serbi, vereadora Amarílis de Oliveira Ribeiro, vereadora Karina Blasque, vereador Elan Ricardo da Paixão, vereador Coronel João Arraes e vereador Nivaldo Aparecido Begnama, a maioria dos vereadores desta Casa. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Solicito ao novo secretário que faça a leitura dos documentos recebidos dos terceiros. Recebidos de terceiro. Ofício circular 671/2025 da Santa Casa de Misericórdia de Leme sobre atendimento
porta aberta. Lido, senhora presidente. Terminada a leitura das matérias mencionadas no expediente, destina aos nobres vereadores o tempo restante para uso da tribuna. Observada a ordem do sorteio, como primeiro vereador, para fazer uso da palavra, o nobre colega João Arraes Seródio. O senhor terá 10 minutos. Senhora presidente, senhor vice-presidente, componentes da mesa, nossos procuradores, senhoras vereadoras e vereadores, senhoras e senhores presentes, ocupo a tribuna nesta noite. Tenho sido, quando ocupo essa tribuna, bastante eloquente no que diz respeito a algumas críticas ao nosso prefeito municipal, críticas que têm sido merecidas. Só recebe crítica, né? Ou é construtiva, e algumas quando está deixando alguma coisa a desejar, e eu tenho visto muita coisa a desejar, por isso, na maioria das vezes, ocupo aqui para algumas críticas, e que sirvam também para a conscientização do nosso executivo em melhorar para os nossos munícipes. Mas hoje eu com muita alegria ocupo aqui para aproveitar e falar sobre o requerimento que fiz e que foi aprovado. Agradeço já de antemão a todos os vereadores, os votos de congratulação à minha tia, Lígia, com quem eu convivi uma boa parte da minha infância, tanto eu quanto os meus primos, né, e filhas dela, né, onde convivi até a minha juventude. Depois eu me afastei de Leme por alguns anos, por motivos de trabalho, e voltei para Leme, e já estou aqui há 15 anos novamente nesta casa, onde tenho o privilégio de poder conviver ainda com a minha família, né, com a minha mãe que está aqui presente, minha esposa, meu irmão, primos que estão aqui presentes, minhas primas, filhas da tia Lígia, e hoje a gente não tem aquela quantidade, vamos dizer assim, de relacionamento mais próximo, né? Antigamente a gente era muito próximo, parece que sobrava tempo, a gente passava dias, fim de semana, e o tempo parece que não andava, a gente tinha muito contato com a família. E hoje não mais a gente consegue ter um tempo para dedicar aos amigos, à família, parece que tudo é mais corrido. Mas, graças a Deus, a gente tem o privilégio de poder estar convivendo ainda em família e ter o contato com a minha tia. Uma pessoa professora, né? Foi professora, diretora do colégio, e uma pessoa que sempre nos acolheu, sempre nos orientou, além das nossos pais e mães, né? Ela colaborou com certeza na formação de todos nós, da família Arraes, da família Arraes Baciotti, Arraes Seródio, Arraes Baciotti, Arraes Pacheco, que está aqui, enfim, de todos os nossos familiares. Ela sempre foi uma pessoa muito forte, uma pessoa muito sábia e que nos deu muitos exemplos de vida e que eu carrego muito deles até hoje. Muito obrigado, senhora presidente. Parabéns, vereador. Vereador Davi Pedrão. O senhor terá 10 minutos. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, colegas vereadores e toda a população de Leme que nos acompanha. Subo hoje a essa tribuna com um sentimento de urgência e de responsabilidade. Eu tenho recebido nas últimas semanas inúmeras mensagens, ligações e até abordagens nas ruas em relação à demora no atendimento do Pronto Atendimento Municipal, o PAM. Não é apenas um relato isolado, é um clamor generalizado. São muitas famílias preocupadas, pacientes, aguardando horas por atendimento, profissionais sobrecarregados, esgotados, fazendo o impossível diante de uma estrutura que não dá conta da demanda. Fiz questão
de ir pessoalmente ao PAN. Fiz questão de ir pessoalmente ao PAN. Lá eu conversei com médicos, conversei com enfermeiros, com técnicos de enfermagem, com os funcionários. E fiz o que qualquer vereador comprometido com a nossa cidade deveria fazer. Procurei a Secretaria de Saúde para buscar soluções. Não estou aqui para apontar os dedos, mas sim para apontar caminhos. Estamos vivendo um período, um surto, na verdade, da síndrome gripal, que tem sobrecarregado muitas as nossas unidades de saúde. Não só a unidade pública, que é o PAN, mas também hospitais, convênios médicos, hospitais particulares, enfim, várias unidades de saúde do estado de São Paulo. Mas isso não pode ser uma desculpa para a inação. A situação é atípica? É sim, mas exige atitude, planejamento e prioridade. Hoje, nós temos 4 médicos atendendo no PAN, um número até adequado, porém, o grande gargalo está no suporte. Faltam ao menos 10 médicos, 10 enfermeiros e 25 técnicos de enfermagem. Isso significa que o paciente ele é atendido pelo médico, ele é avaliado, mas ele fica um longo tempo na unidade, porque esse paciente ele precisa receber soro, precisa receber medicamento, eventualmente precisa fazer alguns exames, e foi constatado que nós não temos equipe suficiente para executar todos esses procedimentos. E o resultado, um caos no atendimento, angústia de quem espera e o sofrimento de quem realmente precisa. E aqui vai o meu recado à administração municipal. Não dá mais para adiar a criação desses cargos essenciais. Não estamos falando de cargos comissionados, que muitas vezes servem mais aos interesses políticos do que aos interesses do povo. Estamos falando de profissionais que salvam vidas. Não é luxo, é necessidade. Não é favor, é dever do poder público garantir um atendimento digno à população. A Secretaria de Saúde, ela já fez a sua parte. Ela apontou a necessidade, reconheceu a urgência e mostrou que há um concurso público vigente. E agora o que falta é vontade política. Falta coragem de cortar gastos onde é preciso cortar, no excesso de cargos políticos e nos gastos supérfluos. E investir aonde é essencial, na saúde do povo. O atendimento da saúde não pode esperar. As pessoas não aguentam mais esperar. Os profissionais de saúde, que são verdadeiros heróis, não podem continuar sendo sacrificados por uma omissão administrativa. Além disso, é preciso retomar com seriedade o projeto da construção de uma nova unidade de pronto atendimento na região do Jardim Palmeiras, Jardim Angélica. Leme cresceu e o sistema de saúde precisa crescer junto. Finalizo dizendo que a minha fala não é uma fala de oposição, mas sim de proposição. Não estou aqui para atacar ninguém, mas defender o que é certo, defender o cidadão, defender o trabalhador, defender o pai e a mãe que levam seus filhos ao pronto atendimento buscando socorro, e defender também o profissional de saúde, que dá o seu melhor, mas também não consegue fazer milagres sem ter uma equipe suficiente. Criar cargos na saúde é salvar vida. Criar cargos comissionados é salvar alianças políticas. Que cada um reflita em qual lado quer ficar. Eu já escolhi o meu. Muito obrigado. Parabéns, vereador. Fabielle, senhora terá 10 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, nobres amigos vereadores, público presente e quem está assistindo de casa. Bom, mais uma vez eu venho falar, claro, da minha causa animal e da CAVET. Vamos lá. Eu estava aqui em reunião e recebi uma mensagem falando de um caso que aconteceu agora há pouco sobre um atendimento emergencial que não foi atendido a tempo e o gatinho veio a óbito, porque chegou lá, teve que marcar horário. Isso eu já cobrei sobre os atendimentos emergenciais. Emergência é emergência. Tem que ser atendido na hora. Então eu vou amanhã entender o que aconteceu para passar para a pessoa que entrou em contato relatando este caso. Também algo que eu já venho cobrando há tempo, mas hoje eu vi que a nobre vereadora Amarilis fez a indicação do atendimento 24 horas ou aí os plantões, né? Algo que eu já conversei também com o prefeito sobre o atendimento e até um plantão à distância. Por quê? Às vezes, para você não ter o custo de ter um veterinário 24 horas lá dentro, mas pelo menos no final de semana ter esse plantão à distância, onde o veterinário fica à distância da casa dele e, quando necessário, ele é chamado para esse atendimento que com certeza será emergencial em casos de horários fora de atendimento ou final de semana. Como eu também já cobrei do nosso prefeito a questão do horário, né? Um horário estendido, onde ele falou também comigo sobre o horário estendido das 7 às 7, ou das 7 às 8, enfim, onde também pega a parte do pessoal que trabalha em horário aí até às 17, até às 18, levando em consideração que hoje ele fecha o atendimento às 17 horas. Como eu também já falei, que muitos casos que chegam para a associação ou protetores da cidade após esse horário, e aí a gente tem que fazer o corre com o animal. Muitos de maus tratos ou até de rua. Mais uma vez, cansada de falar, mas falarei novamente sobre o banco de ração. Temos muitas famílias que realmente precisam de ração e não estão sendo assistenciadas. Quando eu tenho uma lista na minha mão com nomes, endereços e telefones de pessoas que não precisam da ração. Então, nós precisamos rever isso de novo e com urgência. Senhor prefeito, por favor, escute essa vereadora e a população que está pedindo essa mudança. Também quero falar que semana passada eu estive com o secretário Alex, né, secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, onde conversamos também sobre ações mais efetivas sobre conscientização e, claro, pediu apoio para a questão de maus tratos na cidade, que subiu absurdamente, como eu venho falando também nessa tribuna, sobre os maus tratos, e conversei com o Alex, onde eu fui muito bem recebida. Falamos sobre o efetivo da guarda, falei também, citei o nobre vereador aqui, Coronel João Arraes, falando que ele também tem as cobranças dele em questão ao efetivo, porque nós também precisamos desse apoio na causa animal, precisamos em questão de maus tratos, quando a gente vai numa casa, numa denúncia, a gente não sabe quem a gente vai encontrar, em algumas casas a gente já sabe, que são algumas denúncias que sempre acontecem no mesmo lugar, e ele se mostrou muito prestativo em nos ajudar e fazer algumas ações mais efetivas sobre conscientização na nossa cidade, que eu acho que precisamos realmente educar a população para que não aconteça tantos maus tratos. E também hoje quero pedir o apoio dos nobres, que vai passar um projeto Pet Friend, e é um projeto super bacana, que já tem vários municípios da região. É um projeto onde os estabelecimentos comerciais podem receber os pets dentro do seu comércio, do seu bar, do seu restaurante.
É um projeto simples, porém bem importante para quem gosta. Inclusive, quando eu dei início ao projeto, foi a dona de uma pizzaria muito famosa na cidade. Ela veio falar: por favor, queremos ser pet friend, não temos como ser sem ter uma lei, sem ter aí um projeto. Então, amigos nobres, por favor, peço que vejam com carinho e que esse projeto venha para auxiliar a causa, e também aos amantes dos animais que gostam e terem aí o seu selo em seu comércio. Muito obrigada. João Serbi, o senhor terá 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, mesa, senhoras e senhores, eu venho até essa tribuna dizer, preocupado com a situação da saúde. O senhor sabe que eu pedi algumas informações e veio distorcida para esta casa. Preocupado porque a epidemia está aí. Até hoje, eu perguntei para o senhor doutor Marcelo a respeito das festas, da aglomeração. Será que não seria viável parar com a festa da educação que está tendo lá na secretaria, na pátio? Eu acho que seria viável parar com aquela festa. Por quê? Na atual situação, a epidemia está por aí. E segundo ele, é a aglomeração de pessoas que vai elevar a epidemia. Então eu coloco agora nesta casa, será que não teria que pensar um pouquinho e dar uma parada com o Edu Caipira por causa da epidemia? Eu sei que é chato. Todo mundo gosta de festa. Mas a epidemia? E a epidemia? Fica a minha pergunta à secretária do Edu Caipira, que está promovendo o Edu Caipira, a secretária da Saúde, enfim, a parte que a gente se preocupa com essa epidemia. A Santa Casa, eu vinha falando nesse microfone, porque o ponto-socorro está fechado. Não seria a hora de abrir o ponto-socorro? Está de parabéns a presidente, onde faz esse requerimento, em resposta que veio da Santa Casa, e por isso que nós apoiamos. Quero dizer também, infelizmente todos não assinaram. Muito bem. Falta vereador. Gostaria que pedir aquele que não assinou, que a senhora abrisse espaço, presidente. Se ele quiser assinar, que fique à vontade, se a senhora permitir. Queria também dizer que tem um projeto nesta casa parado. Parado por quê? Tem gente que falou por aí, tem vereador que falou por aí que eu estou segurando. Não estou segurando. Está errado o projeto. Veio 2 vezes errado da Leme-Prev. O projeto da Leme-Prev. Veio 2 vezes errado. Então está um comentário furado que esse vereador, presidente de uma das comissões, está segurando. Não estou segurando projeto nenhum.
Eu consultei a assessoria dessa casa, em cima de alguns artigos, está errado. Errado, tanto que hoje recebemos a secretária da Leme-Prev aqui nesta casa. Não sei se chegou ou não, presidente. Ela ficou que ia mandar um substitutivo. Não chegou. Então, para vocês verem, que não é a Câmara que está errado. Não é os vereadores que estão errado. Não é esse vereador que está segurando. É que o projeto veio errado. Veio errado. O artigo 52 da Lei Orgânica dá o direito deste vereador pedir alguns requerimentos, aonde passa por esta casa e é votado esse requerimento, foi votado por unanimidade alguns pedidos a respeito do aterro de alguns caminhões da firma. Sabe a resposta que veio? Encontra-se à sua disposição na prefeitura. O artigo 52 da Lei Orgânica dá o vereador tem direito de pedir informação. Se o secretário não quer responder, saia. Saia. Veio a resposta aqui. Por isso que eu fiz um outro requerimento baseado na falta de resposta para esta casa. Então quero deixar bem claro aos senhores que se não vir novamente esse pedido, esse requerimento que passou por unanimidade nesta casa, eu vou até o promotor. Doa quem doer. Doa quem doer. Esta casa é feita de legislar e fiscalizar. O vereador tem que legislar e fiscalizar. Não receber respostas absurdas. Isso é para quem não quer responder requerimento para esta casa, medo de alguma coisa, responde dessa forma. Então, eu fiz um outro requerimento essa noite, pedindo novas informações. Mas se vier essas novas informações, eu vou levar para a promotoria a resposta que veio. E o artigo 52 da Lei Orgânica, inciso 17, é o direito de cada um do vereador que está aqui presente. A respeito da pessoa que fica falou por aí, o vereador, começa a legislar. Não faz demagogia. Isso é demagogia desse vereador que falou. Eu vou procurar descobrir, presidente. Porque nós estamos preocupados. No começo de tudo, eu fiz o pedido para abrir o ponto-socorro, para criar dentro da Santa Casa, onde que já tem uma pediatria que faz inveja de construção. Vai funcionar? Não. Não funciona. Não funciona. E depois vem alguns requerimentos, alguns comentários maldosos. Eu não sou médico, eu sou vereador. Cada um na sua função. Fazer demagogia, não. Obrigado, senhor presidente. Vereador Ayrton Cândido da Silva. Nivaldo Aparecido Pinhame. Amarilis Ribeiro. A senhora terá 10 minutos, vereadora. Senhora presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente,
Eu quero aqui reiterar o meu agradecimento ao zelo do vereador João Serbi, ao declarar que está se declinando, estudando, e eu tenho visto isso, pude encontrá-lo nos corredores, preocupado, falando com o prefeito, também a nossa presidente, a respeito de projetos. Isso é muito bom, isso traz uma seguridade para nós em relação daquilo que virá para nós, para pontuarmos e votarmos. Eu gostaria de falar a respeito da situação que ocorreu no dia 27 de maio, aqui no nosso PAN. Eu recebi diversos telefonemas, e um deles de uma avó muito preocupada. A criança tinha chegado lá às 7 horas da manhã, e já era 2 horas da tarde, e a criança não tinha sido atendida. Passado meia hora, ela me retornou a ligação e disse: doutora, minha filha não vai esperar mais para atender minha neta. Ela está com fome, já passou o horário de comer, ela chegou ali precisando de um socorro imediato, infelizmente ela está voltando para casa. Eu entendo que essa situação nebulosa e sem um efetivo cuidado traz para o centro da família uma insegurança em relação a buscar um serviço que seria um serviço de socorro. E ao ver a fala de diversos vereadores aqui, eu entendo que só reitera o que está acontecendo. Essa semana eu estive falando com o prefeito a respeito disso, porque, de fato, nós precisamos ter um olhar diferenciado para essa situação que está ocorrendo. São nossas crianças. Nós precisamos entender que há 2 polos hoje em nossa sociedade que precisam ter os resguardos de um especialista. São os pediatras e também são os geriatras. Nós não temos geriatra na rede. Isso é muito sério, porque quando nós falamos em geriatra, nós não estamos falando num médico que vai curar. Nós estamos falando no médico que vai patrocinar que a pessoa idosa tenha qualidade de vida para chegar até os 101 anos. Isso é algo que a sociedade precisa olhar com outro olhar, que o executivo precisa abraçar, porque a sociedade está envelhecendo. Isso não é algo que eu estou contando, é algo estatístico real. A sociedade brasileira está envelhecendo, graças a Deus por isso. Nós vamos chegar lá. Mas eu quero dizer algo, nós precisamos envelhecer com qualidade. Hoje eu vi a dona Lígia aqui, meu Deus, que lição! É uma lição lúcida, plena, falando, ensinando, amando. Isso aqui, o senhor foi muito feliz em trazê-la aqui, porque só de ver já é exemplo. Eu vou chegar na minha casa e vou mostrar você para minha mãe, como incentivo, porque hoje ela faz 78 anos, vou falar: mãe, você está jovem, onde você vai chegar? Se prepara, se cuida. E é assim que nós precisamos. Então, hoje, falar de geriatra, falar de pediatra, é falar de qualidade de vida, desses 2 extremos que fazem parte da nossa sociedade e que só nos trazem alegria. Doutora Karina Braski, Elias Eliel Ferrara, Cristiano Boff, Elan Paixão, Ademir Lopes, Cíntia Gross-Kraus, dispenso. Coloco em votação agora o requerimento do vereador Elan Ricardo da Paixão, conforme a resolução número 373, de 14 de setembro de 2021. Os prosseguimentos desta sessão sem intervalo regimental. Os vereadores favoráveis ao prosseguimento dessa sessão sem intervalo regimental permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por 13 votos favoráveis. Daremos continuidade à sessão passada, sim, para a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do parecer das comissões permanentes ao projeto de lei número 55/2025, de autoria da nobre vereadora Fabielle de Souza Trevisan Bergamin, que institui no município de Leme
o selo Pet Frieder. É isso? Parecer conjunto, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, reunidas na sala de comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto de lei, apresenta um único relatório, o qual também é o seu respectivo voto. Trata-se de projeto de lei de autoria da nobre vereadora Fabielle de Souza Trevisan Pergamin, que institui no município de Leme o selo Pet Friend. No que concerne a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, entendemos que o projeto em questão não ofende as normas superiores, estando bem redigido e instruído, trazendo inclusive anexo com o modelo do selo, razão porque esta comissão é favorável à tramitação do mesmo. Já no tocante à Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, é favorável ao projeto, entendendo o mérito, oportunidade desta proposição, visando o reconhecimento dos animais domésticos dentro do laço familiar e ainda certificando oficialmente os estabelecimentos comerciais que autorizarem a entrada, circulação, permanência de animais de estimação acompanhados de seus tutores, visando também a identificação desses lugares aos clientes. Diante disso, a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo é favorável que seja o presente projeto apreciado pelo plenário desta Casa. Assinam Elan Ricardo da Paixão, Ayrton Cândido da Silva, João Carlos Sebe, Davi Pedrão da Silva, Ayrton Cândido da Silva e Cristiano Ailton Boff. Feita a leitura, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 55/2025. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 55/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 13 votos favoráveis. O projeto de lei número 55/2025, de autoria da vereadora Fabielle de Souza Trevisan. Agora coloco em segunda discussão o projeto de lei número 55/2025. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei número 55/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 13 votos favoráveis, o projeto de lei número 55/2025, de autoria da nobre vereadora Fabielle de Souza Trevisan Bergamin, que institui no município de Leme o selo Pet Friender. Coloque em votação o requerimento do vereador Elan Ricardo da Paixão para dispensa da leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei número 74/2025, 75/2025 e decreto legislativo número 11/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento de dispensa de leitura dos pareceres por 13 votos favoráveis. Dispensada a leitura, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 74/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 2, 3 e 4 da lei número 4.378, de 27 de março de 2025, e autoriza o Poder Executivo a abrir decreto adicional e especial das outras providências. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 74/2025. Com emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 13 votos favoráveis, o projeto de lei número 74/2025, de autoria do prefeito municipal. Agora coloco em votação a emenda modificativa número 01/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por 13 votos favoráveis, a emenda modificativa número 01/2025. Favorável. A emenda modificativa foi incorporada ao projeto de lei. Agora coloco em segunda discussão o projeto de lei número 74/2025.
Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 74/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 12 votos favoráveis. Um ausente, o projeto de lei número 74/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera os artigos 2, 3 e 4 da lei número 4.378, de 27 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo a abrir decreto adicional especial das outras providências. Dispensada a leitura, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 75/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir decreto adicional especial das outras providências. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei número 75/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 12 votos favoráveis, 13 votos favoráveis, o projeto de lei número 75/2025, de autoria do prefeito municipal. Agora coloco em segunda discussão o projeto de lei número 75/2025. Não havendo vereador que queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei número 75/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 13 votos favoráveis, o projeto de lei número 75/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir decreto adicional especial das outras providências. Dispensada a leitura do parecer, coloca em discussão única o projeto e decreto legislativo número 11/2025, de autoria do nobre vereador Ademir Albano Lopes, que concede medalha Newton Prado ao policial militar Cabo Luiz Gabriel de Barros Braga. Está em discussão. Como não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloca em votação nominal única o projeto de decreto legislativo número 11/2025. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada para votação nominal, devendo os vereadores favoráveis responder sim e os contrários responderão não. Vereador Ademir Albano Lopes. Vereador Ayrton Cândido da Silva. Sim. Vereadora Amarílis de Oliveira Ribeiro. Vereadora Karina Aparecida Blasque. Vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Sim. Vereador Cristiano Ailton Boff. Sim. Vereador Davi Pedrão da Silva. Sim. Vereador Elias Eliel Ferrara. Sim. Vereador Elan Ricardo Paixão. Sim. Vereadora Fabielle de Souza Trevisan Bergamin. Sim. Vereador João Arraes Heraldo Neto, sim. Vereador João Carlos Sebe. Vereador Nivaldo Aparecido Begnâmia. Aprovada em votação única por 13 votos favoráveis, o projeto de decreto legislativo número 11/2025, de autoria do nobre vereador Ademir Albano Lopes, que concede a medalha Newton Prado ao policial militar Cabo Luiz Gabriel de Barros Braga. Para finalizar, na ordem do dia, não tendo mais matéria sujeita de deliberação do plenário e nem para a fase de explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 9 de junho, às 18 horas. Boa noite a todos.